Valdir Soares. Valdir Soares de Oliveira, também conhecido como Delegado Valdir, é natural de Jacarezinho, no Paraná. Nasceu em 28 de dezembro de 1962. É delegado da Polícia Civil e político brasileiro. Atualmente é filiado ao Partido Social Liberal e é um deputado federal por Goiás desde 2015. É casado e também tem 4 filhos. Delegado Valdir está no seu segundo mandato. Em 2018, conseguiu ser o deputado com mais votos em Goiás novamente, com seu partido PSL obtendo o maior número de votos, sendo um dos deputados veteranos do partido, e foi escolhido com o apoio do presidente Bolsonaro, líder do PSL na Câmara dos Deputados. Após conflitos internos do PSL, a ala mais ligada ao presidente da República tentaram substituí-lo da liderança do partido por Eduardo Bolsonaro. Porém, Valdir conseguiu o apoio da maioria dos deputados PSListas e permaneceu no cargo. E após esse conflito, vazou um áudio a qual o líder do partido declarou que Jair Bolsonaro era vagabundo e que iria implodir o presidente. Comentando os últimos acontecimentos políticos nacionais e fazendo projeções das articulações políticas do Estado, delegado Valdir está no centro do Trocando em Miúdos na noite de hoje. Boa noite, turma boa da Prime Web TV. Seja bem-vindo aqui ao seu programa Trocando em Miúdos, tradicional das noites de sextas-feiras. E hoje a gente tem a honra de receber o deputado federal por Goiás, pelo Partido Social Liberal, PSL, delegado Valdir. Delegado Valdir, seja bem-vindo aqui à programação da Prime. Boa noite. Tá certo. Delegado Valdir, uma coisa que a gente já começa de cara é que um dos grandes correligionários do PSL, principalmente aqui em Rio Verde, o Murilo da Refriar, ontem sofreu um acidente aéreo, né, e infelizmente acabou falecendo aqui no dia de hoje, aqui na nossa cidade. Já foi feito o velório, eu acredito que já deve ter sido também feito o sepultamento mesmo. Mas foi uma peça muito importante também no crescimento do PSL, não só aqui em Goiás, mas também no Brasil, né, delegado Valdir? Na verdade, eu não diria nem correligionário, eu diria um amigo. Murilo, aquele sorrisão no rosto, um cara muito leal, muito parceiro, me ajudou muito em Rio Verde, né? Eu tenho uma dívida de gratidão com ele. Ele é um bolsonarista, assim, raiz, de carteirinha, apaixonado pelo presidente. Até poucos dias atrás foi no Rio de Janeiro, naquela motociata, né? É um cara apaixonado na defesa do presidente. A ida do presidente da República em Rio Verde, ele foi no meu gabinete e falava comigo diariamente. E foi em Brasília umas 10 vezes, o Murilo, para que o presidente da República estivesse em Rio Verde, naquela carreata, e depois na feira do agronegócio. Então, foi por isso que o presidente pisou lá, aquela insistência do Murilo. E eu acompanhei ele em tudo, enquanto eu não fiz um compromisso com ele, enquanto eu não levasse o presidente na época para Rio Verde, eu não iria descansar. Nem que fosse uma única vez que o presidente viesse para Goiás na campanha, ele iria para Rio Verde. Então, Murilo sempre muito prestativo, carinhoso, é um empresário fenomenal, um marido, um pai, um amigo, um empregador, né? Um cara brincalhão, sorridente. Então, eu só tenho elogios ao Murilo, né? A gente tinha, depois que eu briguei com o presidente, a gente tinha uma divergência, um pouquinho de divergência, mas toda vez que eu ia ir para Rio Verde, o Murilo me recebia lá com aquele sorrisão, né? Fazia um café lá na Refriar, sempre tinha um cafezinho pronto, um salgado, e me levava lá para dentro do escritório, queria saber as novidades políticas. Então, eu quero lembrar o Murilo sempre, né, por essa parte feliz dele, né, essa parte
fenomenal dele. Nunca vou esquecer, um amigo muito fiel, devo muito a ele. Me levou num churrasco lá na casa dele, com a família dele, onde ele morava, me levou no apartamento dele. Então, você só leva na sua casa, né, na sua empresa, aquelas pessoas que você confia e gosta. Então, eu e Murilo, nós tínhamos essa reciprocidade. E infelizmente, né, a gente perde esse companheiro aqui na cidade de Rio Verde. Eu mesmo tendo uma visão diferente da visão política que o Murilo tem, eu tenho uma visão mais centro-esquerda, mas mesmo assim ele tinha um respeito pela minha figura e até então eu recebi um elogio dele que me marcou, que ele dizia que na imprensa de Rio Verde, o único que teria capacidade de entrevistar o presidente da República, Jair Bolsonaro, seria eu, mesmo tendo a vertente centro-esquerda, porque eu tenho por característica de respeitar o meu entrevistado, né? E não querer colocar meu entrevistado em saia justa. Até então ele se comprometeu comigo à época de me ajudar na viabilidade dessa entrevista e infelizmente se foi, mas tenho certeza que ficou marcada aqui essa participação do Murilo, tanto na vitória do Bolsonaro, como da passagem dele aqui na cidade de Rio Verde. Que Deus acolha ele num bom lugar. E fica aqui o abraço aqui da família Trocando em Miúdos, da Prime Studios TV, a todos os amigos e a todos os familiares do Murilo da Refriar, que deixou uma grande história aqui na cidade de Rio Verde. Mas, delegado Valdir, a gente falando um pouco de política, falando de Brasília pegando fogo aí, agora com a participação do presidente Bolsonaro acolhendo a Copa América no nosso país. Colômbia e Argentina, que seriam as sedes a priori desse campeonato, desistiram. A Colômbia, com problemas de ordem social no país, uma convulsão social lá por uma reforma tributária mal feita, pode até servir de alerta para nós brasileiros também, fazer uma reforma tributária que não prejudica o nosso povo. E a Argentina lá, que os casos da Covid-19 estão disparados. O senhor entende que o Bolsonaro, ao acolher a Copa América, ele liga um sinal de que não está nem aí para os destinos da CPI da Covid-19, que ele não teme a comissão parlamentar de inquérito? Na verdade, eu conheço bem o presidente Bolsonaro. Ele é um grande marqueteiro e cria mais uma cortina de fumaça e a imprensa cai mais uma vez, que nem um patinho na lábia dele. Né? Ele sabe, hoje a principal preocupação, acho que até do presidente, amanhã vai bater 500 mil mortes. Ele sabe que mesmo com essa melhoria da economia e do crescimento do PIB, né, a quantidade de desempregados ainda é muito grande, né, e a atitude errada dele lá no começo, de ser negacionista, receitar cloroquina, não usar máscara, isso pegou legal. E agora, a cada semana, ele cria um fato novo que possa criar uma cortina de fumaça. E se você pegar todos os jornais hoje, né, hoje eu estava lendo agora à tarde, antes de entrar na entrevista com você, agora o Tite virou inimigo número 1 do grupo bolsonarista, um cara que tem feito um trabalho fenomenal, né? Na seleção. Foi para a Copa do Mundo, não é a Copa do Mundo, mas saiu de cabeça em pé, mantém-se como técnico, né? E a manifestação dos jogadores também, de que não querem jogar a Copa América. Então, essa tempestade aí da Copa América, ela vai se manter durante umas 3, 4 semanas. E assim o presidente vai ganhando tempo até chegar 2022. Isso vai fortalecendo o Bolsonaro, essa discussão que tira o foco daquilo que importa, que tira o foco dos erros do governo dele, e ele acaba gerando um novo fato para que a imprensa jogue a atenção dela para aquilo que não importa, para aquilo que não necessariamente aponte as falhas dele na condução da presidência da República? Você vê alguém aí em Rio Verde reclamar de combustível a gasolina a R$6? Rapaz, você vê alguém reclamar de carne a R$60 o quilo? Você vê alguém reclamar de botijão de gás a R$120? Tá todo mundo falando agora de que o Brasil não aceitou a Copa América, hoje à noite vai ter o jogo da seleção brasileira, então ninguém está reclamando de nada. Está fazendo efeito ou não? É complicado, é verdade. O homem é ninja. Ele é bom. Eu convivi muito tempo com ele,
hoje a gente tem as nossas divergências, né? Mas a gente tem muita coisa em comum também, mas a gente tem algumas divergências, principalmente em relação ao combate à corrupção, ao combate à pandemia, né? Mas a gente tem nós temos visões semelhantes em relação à defesa da arma, em relação à privatização, em relação a outros temas, né? Mas ele é ninja, ele consegue enxergar longe e está conseguindo, né? Não é nuvem de fumaça, não, né? É uma tempestade, uma tsunami, né? Que está fazendo com que as pessoas mudem o foco verdadeiro de país. O Brasil, não sei se ele perdeu essa maturidade política, delegado Valdir, nunca teve, de querer atribuir algumas divergências em alguns pontos com o governo, seja ele qual for, seja ele o governo do presidente Bolsonaro ou do presidente Lula, achar que quando o deputado se manifesta contra algum determinado ponto, algum determinado projeto, ele se torna inimigo número 1 daquele governo ou daquele presidente ali. Está faltando essa maturidade atualmente no Brasil, né? Acho que a torcida do Bolsonaro quer que o Congresso concorde com ele em 100%. A oposição não, quer que negue que vote tudo ao contrário ao governo 100%. Esse fla-flu político está implodindo o Brasil, não está não? Eu diria para você, eu pego o meu exemplo, é até complicado falar dos demais parlamentares, das demais, vou pegar o meu exemplo, eu sempre fui muito independente. 2 vezes Deus me permitiu a maior votação da história de Goiás, com muitos votos, inclusive aí em Rio Verde, né? Então, o meu patrão é cidadão. Então, eu não sou subordinado a governador, não sou subordinado ao presidente da República, e entendo que o parlamento não pode se ajoelhar ao executivo. Tá? Então, eu tomo as minhas decisões antes, às vezes até orientações contrárias ao partido, mas procurando preservar, né, a minha coerência, né, a minha ética, a minha moral. Então, às vezes você não é muito bem entendido, tá? Mas as pessoas que lidam comigo sabem que sou coerente, não tenho telhado de vidro. Lá atrás briguei com A, com B, com C, mas sempre coerente, sempre mantendo posição. E as pessoas, hoje eu sou respeitado na direita, na extrema-direita, na esquerda, na centro-esquerda. Então eu sou respeitado em todas as alas, porque eu falo aquilo que penso, defendo aquilo que penso. Se for preciso contrariar hoje o presidente, eu contrario. Se for contrariar o Lula, eu contrario. Tanto que eu diria para você, aquilo que a esquerda criticava, eles fizeram igual à extrema-direita, né? O que é manifestação na rua no meio de uma pandemia. Então, a extrema-direita e a esquerda se igualaram. Daqui a pouco eu vou começar a apanhar aí da extrema-esquerda e da extrema-direita e da esquerda, por eu estar falando essa verdade, mas não estou mentindo. Tá? Então, você manter essas posições não é fácil conciliação, não, mas estou tranquilo com a minha consciência. A cultura do cancelamento, né? Hoje em dia, se você não tem um lado aí bem definido, né? A galera aí da lacração quer te cancelar mesmo, né? Mas assim, o delegado Valdir, continuando nessa linha aí, você acha que o Bolsonaro, o Lula é o candidato dos sonhos, o adversário dos sonhos do Bolsonaro, e o Lula é adversário dos sonhos do Bolsonaro e o Bolsonaro é o adversário dos sonhos do Lula? Com certeza, né? O presidente Bolsonaro e o Lula são muito semelhantes, né? Os dois têm muito carisma, são muito inteligentes, né? Cada um conseguiu... a gente não pode subestimar 2 líderes que têm 50% do eleitorado. 50 não, 46%. Então você não pode subestimar esses 2 líderes. Cada um tem aí 23%, 25%. Então você não pode subestimar. São pessoas com muita capacidade. Eu acredito que o presidente Bolsonaro se assustou. Eu acho que ele não esperava a suspensão de todos os processos do Lula. Então o Lula vem mais forte e tal. Eu acho que ele iria enfrentar um outro petista, né? Eu acho que o presidente sente essa dificuldade. A gente vê todo dia o Ciro Nogueira, que é braço direito do presidente da República, líder do Centrão, dizer que o atual presidente atravessa
um dos piores momentos, né? Mas eu ainda vejo que até o ano que vem tem muita água para rolar. O agronegócio tem feito um trabalho fenomenal, e isso tem mantido o presidente em alta. Rio Verde é um dos berços do agronegócio, né? E só elogios. A economia dos estados, hoje Goiás, do Brasil, São Paulo, Paraná, Mato Grosso, boa parte do país vive do boom, né? Do boom no agronegócio. A pesquisa de minérios também tem sido isso, então as commodities estão com preço alto e o Brasil fatura com isso, mas isso não vai ser eterno, né? Vai chegar o ano que vem que vai ter que se decidir. Eu penso que vai surgir uma terceira via ainda, que pode dar trabalho, tanto o atual presidente como ao Lula, mas os dois adversários se merecem, né? Então eu acho que é uma boa briga. Eles copiam um ato do outro, né? E são irmandados no ataque à imprensa, são parceiros no ataque à imprensa, tem grupos ideológicos que defendem tanto um como o outro, tá? Então a gente pega muitas semelhanças entre eles. E você também quiser participar da nossa entrevista aqui com o deputado federal por Goiás, delegado Valdir, do PSL, é só mandar a sua participação aqui no Facebook, também no YouTube e também no Instagram da Prime Studios TV. Somos multiplataforma, estamos transmitindo essa entrevista simultaneamente nessas 3 plataformas da Prime Studios TV. Se inscreva, siga nossas páginas, né? Tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram também, e ajude a programação da Prime Web TV a continuar a crescer. Daqui a pouco o Abdala coloca o nosso WhatsApp também na tela, também temos o Twitter também, só o Twitter não está tendo a transmissão do programa, mas lá também tem algumas novidades da Prime que você pode estar acompanhando na tela da sua Web TV favorita. Mas, delegado Valdir, antes da gente falar dessa terceira via aí, o Sérgio Moro deu uma declaração, segundo o portal Metrópolis, né, falando aí aos seus atuais patrões, que ele não será candidato à presidência da República. O que o senhor acha disso aí? O Moro está fora realmente do páreo para 2022? E essa insistência dos institutos de pesquisa de manter o Moro e o Luciano Huck não seria para tentar inviabilizar ou tentar demonstrar que a terceira via é inviável no Brasil? Eu acho o seguinte, Bruno, é uma pena, né? Eu já tinha falado para você e falei para outras pessoas que o Sérgio Moro seria meu candidato a presidente da República, tá? Mas me parece que ele realmente está bem focado no projeto, na iniciativa privada, né? Então, mas eu vejo o Huck também, me parece, substituindo o Faustão na Rede Globo, também não vai vir para um projeto político. O faturamento dele lá, com o faturamento que ele tem, é muito alto com a iniciativa privada. O salário de presidente acho que é R$23 mil. Eu acho que o Huck deve ganhar uns 150, 200 mil só de patrocínio, né? Então ele não vai trocar toda essa conquista por uma candidatura presidencial. Então eu penso que o Huck também deve estar fora. Nós deveremos ter, eu acredito que talvez numa vice, uma candidatura que não é do meio político, mas penso que os nomes que vão ficar, até essa semana, a semana passada, o PSL o presidente Luciano Bivar do PSL manteve uma conversa muito ajustada, muito alinhada com o presidente Michel Temer. Existe a possibilidade do Temer vir ser candidato à presidência. Você sabe que é o início da reforma tributária, a reforma da Previdência, são todas ações do presidente Temer. Se não fosse ele, não teria andado essas reformas, né? E então existe um diálogo. Penso que o presidente Michel Temer é um dos candidatos, um candidato de centro. Fica ali, a gente fica pensando, Mandetta vem ou não vem? O Dória, a gente não sabe se ele vai conseguir se viabilizar, e uma vez viabilizando, se vem forte, considerando que tem o Leite lá
no Rio Grande do Sul, né, que disputa com ele essa vaga no PSDB. Eu penso que esse centro teria que aglutinar. Se não aglutinar, eu penso que via lançamento da candidatura, pelo menos verbalmente, do Amoedo, então eu penso que os nomes devem, eu acho que tem a Luísa Trajano que deve vir uma vice, o pessoal fala também daquele menino, filho do ex-vice-presidente Alencar, e fugiu o nome completo, mas o Alencar, que era vice do Lula, que também poderia vir novamente candidato. Josué Alencar, obrigado pela ajuda. Poderia vir também, tem o Ciro, que é um cara muito inteligente, eu gosto muito do Ciro, é um cara muito inteligente. Eu penso que o presidente Bolsonaro vai ter dificuldade, não vai ter uma outra facada, né? O Lula vai ter o desgaste, vai vir sempre os casos de corrupção, mesmo estando suspensos os processos da Lava Jato. Eu penso que volta ao caso de corrupção, então existe uma rejeição. Se você pegar hoje os dois líderes, porque não surgiram outros nomes, são também líderes em rejeição, cada um passa de 40% de rejeição. Então é algo que a gente não pode esquecer nessa disputa presidencial em 2022. O general Hamilton Mourão já disse que para a reeleição do presidente Bolsonaro, o nome dele já não é mais cotado para ser candidato a vice-presidente da República. O Bolsonaro tem que estar bem atento aí em quem que ele vai indicar para vice, e você acha que ele continua com essa pegada militar, de querer indicar um militar para a vice-presidência da República, porque ele precisa desse amparato e dessa força do militarismo com ele? Não, eu acho que o presidente já descartou o Mourão, e o Mourão deve ser candidato ao Senado em algum estado brasileiro aí. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, ele fala do Distrito Federal também, fala em alguns outros estados. Em razão que o presidente, ao perceber a candidatura do Lula, Bruno, ele sabe que tem um candidato forte, carismático, num partido forte com muitos recursos financeiros. O Bolsonaro não consegue fazer mais uma campanha presidencial de reeleição sem estrutura, sem dinheiro, sem mídia. Vai precisar de fundo eleitoral, fundo partidário. Então o que acontece? Se o presidente não se filiar em um grande partido que tem estrutura financeira, e o PP diz que não quer, o presidente Bolsonaro, o PP diz, não, nós queremos, nossa prioridade é deputados federais e senadores. Então o presidente vai ficar no bico de sinuca. Entendeu? Porque ele tem que ir ou se aliar com um partido grande. Então a vaga de vice, com certeza, ele deve estar reservando. Se ele não for para um partido grande, hoje fala no Patriota, no Partido da Mulher Brasileira, PTB. Então, se ele for para algum partido pequeno desse, necessariamente ele vai ter que reservar a vaga de vice, Bruno, para um partido que tenha caixa, né? Esses partidos não têm um bom caixa e com isso ele vai encontrar dificuldade para enfrentar um ex-presidente que foi presidente 2 vezes e que elegeu um poste 2 vezes, então, mesmo no meio de tempestade, que enfrentou o mensalão e sobreviveu. Entendeu? Que enfrentou o mensalão e sobreviveu. E tem um fato novo aí que a gente não sabe quem é que será. Pode ser a primeira via, né? Pode ser qualquer um desses nomes que nós mencionamos aí nesse bate-papo nosso. Delegado Valdir, a gente viu um movimento verde-amarelo, o apoio do Agro ao presidente Bolsonaro, as motociatas, né, no Rio de Janeiro, eventos que o presidente consegue levar um grande público, né? Ele fala que não é um movimento político, mas até as paredes sabem que aquilo ali é um movimento político partidário, é uma antecipação, né, do movimento eleitoral político brasileiro, que fazer campanha antecipada é crime no Brasil, mas para alguns casos parece que a justiça fecha os olhos. Por que o presidente não conseguiu viabilizar a Aliança pelo Brasil? É uma dúvida que eu tenho, que eu não consigo entender.
se ele tem tanto esse apoio popular, desses movimentos, desses segmentos tão importantes do país, ele não conseguiu montar um partido político. Marina Silva, com bem menor apoio político, ela conseguiu viabilizar o Rede Sustentabilidade, o Unidade Popular, que é um partido político que saiu de favelas de São Paulo, conseguiu se viabilizar. Por que o Aliança do Brasil não conseguiu se viabilizar como partido político? O presidente, quando ele decidiu criar a aliança, ele estava muito mal assessorado, né? Tem que entender, o presidente da República, a gente tem que entender da política, né? Da história da política. Se você pegar nos anos anteriores, na legislatura passada, por exemplo, nós aperfeiçoamos a legislação para reduzir o número de partidos e criamos uma série de embaraços na criação de partidos. Então, desde o início da aliança, eu já disse que era o estelionato. Eu disse que aqueles que estavam vendendo aliança estavam vendendo terreno na lua. Acertei ou errei? Acertei. Né? Então, enganaram. E aí, o que aconteceu? Aí a base do presidente acabou dividida nas eleições agora em 2020. Foram para o DC, foram para o PTRB, foram para diversos partidos. As várias pessoas que queriam ser candidatos, cada um foi para um partido diferente. Tanto que o Flávio Bolsonaro foi para os Republicanos, o Carlos foi para os Republicanos. Então, o que acontece? As pessoas não orientaram o presidente que ele teria grande dificuldade para criar um partido. Não é tão simples, não cria da noite para o dia. Então, ele teve que experimentar primeiro o remédio amargo para ver que era ruim. Né? Então, teve que sentir isso na pele. Acabou criando um grande desgaste. Né? Mas daí, agora, neste momento, ele vê a necessidade de ir para um partido. E o presidente ainda faz algumas exigências, como controle de todas as executivas estaduais, do recurso. Não vai encontrar um partido que lhe entregue de porteira fechada, como o Bivar fez em 2018. Em 2018, o Bivar entregou a presidência do partido, entregou o caixa, entregou todos os diretórios por presidente Bolsonaro. Na época, assumido pelo Bebiano. Isso não vai acontecer nunca mais. Mãe como o PSE e o presidente nunca mais vai encontrar. Tá? E a gente vê agora a dificuldade que está tendo. Republicanos não querem o presidente. Né? O Marcos Pereira já disse isso. Valdemar da Costa Neto já disse que também não quer. E se quiser, tem algumas condições. Então, a vida do presidente não está fácil. Eu diria para você que a aliança foi um engodo, né? Eu acredito que mais uma cortina de fumaça para tentar empurrar aquela necessidade do presidente entrar no partido. Mas ele tem que decidir nos próximos meses, né? Porque senão a base dele vai continuar esparramada, né? E aumentam as dificuldades dele na reeleição. Esses são todos fatos que, somados, amanhã pode implicar ou na vitória ou na derrota do presidente da República. Me parece que ele tem que parar de ouvir algumas pessoas muito próximas dele, muito influentes, estão levando ele para o abismo. Quando ele criou lá um grupo um escritório paralelo para orientá-lo a respeito da pandemia, ele quebrou um cara que conhecia, um cara muito bom, que era o Mandetta, e passou a ouvir uns picaretas que falaram: presidente, não usa máscara, o bom mesmo é cloroquina, ivermectina, remédio para verme, tratamento precoce. Não podemos falar de tratamento precoce? Podemos sim. Hoje eu estava fazendo tratamento precoce. Eu estava tomando um banho de sol ali, eu estava tomei muito suco de laranja, muita água, entendeu? Fiquei distanciado, usei máscara quando eu saí. Isso daqui é tratamento precoce, ok? Mas fazer tratamento precoce, a pessoa tomando uma caixa de ivermectina por dia, vai produzir efeito colateral. Então o presidente é muito mal orientado e isso fez com que ele não consiga agregar. A aliança, a chance era zero de criar. Se ele tivesse cercado de pessoas que tivessem uma experiência, uma habilidade política, ele perceberia que tinha entrado numa furada. Tá certo. No programa de hoje a gente está conversando com o deputado federal, delegado Valdir, do PSL de Goiás.
Mas continuando aqui em relação à política para 2022, delegado Valdir, uma coisa que ninguém comenta, e eu bato muito nessa tecla, porque eu acompanho muito a Rede Record de televisão, e eu estou percebendo recentemente nas editoriais da Record, e principalmente o Augusto Nunes, né, é um bolsonarista declarado, fazendo cobranças da diplomacia brasileira em relação à expulsão dos pastores brasileiros da Igreja Universal lá em Angola. A Universal ela se queixa que o Brasil não fez nada na defesa dos pastores enquanto estiveram presos, lá em Angola, e também não fez nada para evitar a extradição desses pastores brasileiros, e também não tomou atitude recíproca com Angola também, de expulsar cidadãos angolanos aqui do nosso país. A gente viu recentemente o Flávio Bolsonaro deixar o Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal, e se filiando ao Patriotas. Você acha que essa fatia do público evangélico tem a tendência de abandonar o presidente em 2022, começando com essa crise da Universal lá em Angola? Eu diria para você, né, eu tenho um respeito muito grande por aquelas pessoas que são do meio evangélico, católico, e vêm para a política. Primeiro, deixar meu respeito muito grande. Mas nós temos que entender que hoje grande parte da base do presidente da República, e nela vamos colocar a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, você pega a Fonte da Vida, você pega alguns ministérios que estão 100% bolsonaristas. Se você voltar 4 anos atrás, com quem que eles estavam? Eles estiveram sempre com Lula, estiveram sempre com a Dilma. Então o que acontece? Esses grupos de apoio do presidente da República são grupos voláteis. Hoje, o Centrão, se você pegar o PP, o PR, são grupos voláteis. Eles estão onde está o poder, ok? Se você pegar os Republicanos, que concentra o PSC, que concentra grande parte dos evangélicos, eles são grupos voláteis. Eles sempre serão governo. Se você pegar o exemplo aqui de Goiás, você pega os grupos políticos evangélicos, eles estavam com Marconi. Eles estiveram com Íris, depois estiveram com Marconi, hoje estão com o Caiado. Estou mentindo ou não? Não. Mentindo? Se você pegar a nível presidencial, eles estavam lá atrás com Fernando Collor de Mello, tá? Eles estiveram com Sarney, estiveram com Lula, estiveram com a Dilma, estiveram com Temer. Esses grupos políticos são grupos voláteis. Eu diria que o único grupo raiz que o presidente tem hoje são os policiais. Fora os policiais, e agora ele está conseguindo entrar nos motociclistas, caminhoneiros, ele tem uma parte. O agronegócio, o agronegócio também sempre está com o governo. Ou não interessa qual governo que é, o agronegócio sempre está com o governo. Eles têm que estar com o governo porque eles dependem das exportações, do preço de mercado, do preço de equipamentos, de maquinário, de agrotóxicos, de implementos agrícolas. Então ele assiste razão. Então, cada um desses grupos que estão hoje com o presidente da República são grupos voláteis. Tá? E amanhã, se o presidente... Vamos supor que eu não quero que isso aconteça. Tá? Eu não quero nunca que isso aconteça. Tá? Mas se amanhã o Lula ganhar a eleição, quem que vai estar? O Silas Malafaia, o Feliciano, que estavam com ele, que hoje xingam o Lula, amanhã vão lá beijar o pé do Lula de novo. Quer apostar comigo? Aposto com quem quiser. Feliciano, eu conheço Feliciano, é deputado comigo. Eu conheço Feliciano. Então eles vão amanhã estar com quem ganhar a presidência da República, até se for o Lula. Tá? Eles não vão ficar fora do governo. Tá? Então, só para você que está nos assistindo entender, né? E se alguém aí, nesse momento, está xingando, escabelando pelo que eu estou falando, aí eu vou dar um remedinho. Aqui, ó, celular, ok? Cultura. Pesquisa aí e veja se o que eu estou falando, se o Feliciano, se o Silas Malafaia, se o Republicanos, se o PT, se esses partidos não estavam todos com Collor, né? Eles têm com Fernando Henrique, né? Eles são poder.
Delegado Valdir, na eleição de 2014, o senhor foi o deputado federal mais votado do estado de Goiás. Em 2018 foi o mais votado e aumentou o índice de votos que o senhor teve em 2014. O que o senhor tem a dizer a aqueles bolsonaristas magoados pelo racha que o senhor teve com o governo, de falar que o senhor surfou na onda bolsonarista em 2018? Na verdade, aqueles que dizem que eu surfei tem que novamente passar a estudar política. Eu tive 274 mil votos em 2014 e novamente 274 mil votos, e os quebradinhos, né, em 2018, ok? Então, a minha votação se repetiu. E olha que aqui em Goiânia nós tivemos, na última eleição, alguns candidatos que vieram para a capital, mas a gente fez um grande trabalho. Na presidente do PSL, a gente montou, né, por exemplo, o Murilo é um exemplo da nossa força. Nós expandimos no interior, Rio Verde, Jataí, em torno de Brasília. Eu fui o mais votado em 48 cidades. E se aqueles eleitores bolsonaristas, vão entender que eu sou governo hoje ainda. Tá? Nós tivemos desentendimento, mas quem não tem desentendimento com a mulher, com a filha, imagine na política. Se pegar a minha votação, eu voto 85% com o governo. Não sou 100%. Por quê? Porque eu tenho divergências no combate à corrupção, na pandemia. Alguns assuntos eu tenho divergência com o governo. E aí eu voto de acordo com a minha opinião. Então, eu voto com o governo. Agora, o mandato é meu, não é do presidente da República. O mandato é meu e dos meus eleitores. Eu devo obrigação ao meu eleitor de Goiás. Essas pessoas têm que entender isso, tá? Eu tenho um trabalho que eu venho semeando há muito tempo, nas redes sociais, né? O único deputado que vai no interior em cima de uma caminhonete, com microfone. E essas pessoas têm que entender que o presidente estava com o Bolsonaro quando ele tinha 2%. Quem trouxe Bolsonaro em Goiás? Antes da campanha, umas 5 vezes. As 5 vezes foi delegado Valdir. Goianésia, Rio Verde, Anápolis, e parece que o presidente apaixonou por Goiás, né? Porque depois, agora, eleito, ele já veio umas 20 vezes. Inclusive, essa semana ele estava lá em Formosa, andando de moto, né? E foi numa igreja lá. Então ele se apaixonou, né? Ele é apaixonado pelo delegado Valdir, por Goiás, né? Então, agora, eu não vou ficar calado nunca, Bruno, quando eu vejo algo errado. Me desculpa, não interessa se é A, B, C, D, não interessa quem quer que seja. Eu vou defender aquilo que eu penso, a minha opinião, tá? Eu não sou vendado, tá? Eu não sou calado, eu não como aquilo que as pessoas vendem, tá? Eu vou discutir um projeto, uma ideia, e se eu não concordar, me desculpa, né? Tá? Não sou pago para ser vaquinha de presépio. Tá certo, esse é o delegado Valdir, né? Autêntico. Delegado Valdir, eu te entrevistei na Rádio Clube FM durante as férias do meu amigo Souza Filho, e lá você falou que seria pré-candidato a Senado aqui pelo estado de Goiás. Tá os nomes postos aí para concorrer com o senhor, do atual secretário da Fazenda de São Paulo e ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que também é cotado para ser vice do Lula. Tem o nome também do atual deputado federal, José Mário Schneider, do Democratas. Talvez Paulo do Vale, também pelo Democratas, pode ser um candidato da base caiadista ao Senado. Vem Gustavo Mendanha também, que corre por fora aí, pela ala do Daniel Vilela. E aí, delegado Valdir, o senhor acha que tem capacidade de derrotar esses candidatos, ou esses candidatos aí tem que preocupar um pouco com o senhor também? Todo mundo é muito bem-vindo, né? Para uma disputa para o Senado. Todos são bem-vindos. É uma vaga só, tá? Eu estou semeando, né? Tenho semeado um trabalho brilhante. Deixa eu contar um trem para você. Nós temos hoje 246 municípios em Goiás. Eu já pisei nos 246. Eu conheço as estradas de Goiás. Eu conheço o problema da cidade. Tá? Acabei de mandar agora aí para Rio Verde R$500 mil para saúde. A gente sabe que um grave problema em Rio Verde é saúde. Acabei de mandar R$500 mil para Rio Verde. Monitoramento de câmeras,
tá? Delegado Valdir ajudou em Rio Verde. Então você vai ver que o delegado Valdir é municipalista. Eu acho que um senador, ele tem que estar nas cidades, conversar com as pessoas, conversar com o meio político, com os vereadores, com os líderes políticos, com os prefeitos. Você tem que estar nas cidades. Então, amanhã o meu projeto para o Senado é ser um senador municipalista, tá? E mudar o perfil hoje do Senado. Tem muito trem que está parado no Senado, por exemplo, a redução da maioridade penal, que a gente era um projeto nosso, aprovamos na Câmara, está parado no Senado. Tem muito projeto muito bom parado no Senado, e precisamos de senadores que tenham mais coragem e cunhão para enfrentar, né, o ativismo judicial, o próprio STF. Então a gente vai fazer esse trabalho, né? Estamos semeando, e se amanhã o eleitor goiano entender que o delegado Valdir é um bom nome, a gente vai disputar. Não é um projeto meu, eu estou conversando com as pessoas, colocando a ideia, como estou colocando para você aqui na imprensa, né? Conversando com vereadores, atendi mais de 100 prefeitos já, do final do ano para cá, atendi mais de 100 prefeitos, 140 prefeitos mais ou menos. Estamos conversando com outros partidos políticos, excelente relacionamento, ajudamos, fazendo muita composição, então, inclusive, fizemos composição política em Rio Verde, a gente está semeando, né, colocando o nosso nome à disposição, buscando o nome na oposição. Eu acredito que o MDB deve ter um candidato majoritário para disputar o governo do Estado. Se não tiver, o delegado Valdir vai colocar o meu nome, mas eu posso te garantir que o Caiado, o atual governador, não vai ser candidato, não vai ganhar por WO. Isso eu te garanto que não vai acontecer, tá? Mas eu acredito que as oposições vão trazer um nome, e coloquei meu nome lá na frente. Se a sociedade também não quiser, delegado Valdir aparecer com 1%, eu não vou contra a vontade popular. Isso você pode ter certeza. Beleza, isso aí é o delegado Valdir aí já colocando o seu nome aí à disposição, a pré-candidatura ao Senado Federal pelo Estado de Goiás. Está gostando da entrevista? Curta, compartilhe, dá o seu like aqui e ajude a programação da Prime a continuar a crescer. Nessa noite de hoje, aqui no programa Trocando em Miúdos, eu converso com o deputado federal por Goiás, o delegado Valdir, do PSL. Delegado Valdir, mas continuando aqui na questão da política goiana, o senhor falou que Caiado não vai ganhar de WO, isso aí é fato. Mas você acha que ele não está dando espaço aí para a oposição crescer, não? Parece que o Daniel já está bem forte, né? A gente não tem uma pesquisa eleitoral para analisar aqui no estado, eu não sei porquê, mostra-se também uma dependência da imprensa contratar essas pesquisas aqui para o estado de Goiás, e essas pesquisas não aparecem, né? Mas a gente sente, parece que o Daniel está crescendo. Você acha que vai surgir um terceiro candidato também, aí fora o Daniel Vilela e fora o Caiado, para concorrer aí para 2022? O governador Marconi está fora do páreo. O que o senhor analisa aí para o governo do estado em 2022? Eu diria para você que o MDB tem, além do Daniel, tem também o Gustavo Mendanha. Gustavo Mendanha ganhou a eleição com aprovação de 98,8%. É o prefeito com maior avaliação no país. É do MDB. Deixa eu te contar um trem. Você sabe uma pessoa traíra? É o atual governador de Goiás. Por quê? Você tem que lembrar que lá atrás o atual governador só se elegeu senador. Por quê? Porque o MDB, inclusive com Paulo do Vale junto, né? E todo o PMDB carregou o Caiado no colo. Ele estava no DEM, com um partido pequeno, com poucos municípios, ele não teria estrutura para ser senador. Ele era deputado federal, com 160 mil votos, virou senador à custa do MDB. O que aconteceu? Ele tinha 8 anos de mandato. Com 4 anos de mandato, ele traiu o MDB, porque era o momento de bater o grupo, na época do Marconi Perigo, que era do PSDB, que era o principal rival. E o que o atual governador fez? Traindo o MDB, ele dividiu o MDB, né? Arrastou o atual prefeito de Rio Verde,
atraiu o Paulo do Vale, atraiu o Ernesto Roller, atraiu a Dibelias, juntou o prefeito de Turvânia, o prefeito de Goianésia e parte do Bruno Peixoto, deputado estadual, juntou um grupo do MDB, dividiu o MDB e, com a minha ajuda, eu também estive com ele, ganhou eleição para governador. Mas ele traiu o MDB, porque era o momento do Daniel Vilela ser governador. Era o momento dele. Ele iria enfrentar um candidato do PSDB. Com certeza, se todas as forças estivessem, todas as forças políticas naquele momento, o DEM, PSL, todas essas forças políticas estivessem com o Daniel, ele seria o governador hoje. Então, traiu o MDB. Então, agora, novamente agora, ele tenta ludibriar parte do MDB, ajudou agora o MDB levar um tombo na prefeitura de Goiânia. Quem ganhou a prefeitura de Goiânia, foi Maguito Vilela. E o Daniel assumiu a campanha, porque eu estive no segundo turno com o Daniel, ele assumiu a campanha, assim que ganhou, o Republicanos, com a ajuda do Caiado, deu um tombo no MDB mais uma vez, ok? Então, eu não acredito que o MDB, que sempre disputou a eleição, não tenha um candidato majoritário agora em 2022. Vai ter um candidato majoritário, senão o MDB desaparece. Não tem município em Goiás onde o MDB não tem uma base. Se você pegar o Vanderlan foi eleito nas costas do MDB. E hoje, traiu também o MDB. Traiu. Por quê? Por que traiu? Porque já declarou apoio ao atual governador na campanha de 2022. Enfrentou o Maguito nas eleições municipais aqui. Então, tem muita gente sem caráter, na política. Então, eu só queria trazer esse exemplo e mostrar para você, para que as pessoas do interior de Goiás, de Rio Verde, região, quem estiver nos assistindo, entenda um pouquinho de política, ok? Por isso eu acho importante você ter uma candidatura do MDB, que é um dos maiores partidos do país, tá? O PSL está muito bem alinhado, não sei se vamos compor, a tendência é essa, já que, como eu mencionei para você, o Temer está conversando com o presidente Bivar, tem uma tendência de alinhamento, as duas fundações do MDB e do PSL vão fazer um trabalho conjunto daqui para frente, então é um alinhamento já buscando essa terceira via. Mas e o Marconi Perillo, você acredita que ele aparece no jogo político aí para o Palácio das Esmeraldas ou é deputado federal mesmo? Não, eu acho que ele ainda tem um desgaste muito grande em relação a 2018, perderam muitos prefeitos, elegeu apenas um deputado federal, poucos deputados estaduais, eu acredito que o PSDB, junto com o PT, são dois partidos que têm um desgaste muito grande, tá? É um desgaste muito grande. Se você pegar em Rio Verde, você pega o menino que foi candidato pelo PSDB, tem uma votação pequena, simbólica, então o PSDB vai ter que remar, reconstruir, tá? Compor, sugiro que o PSDB, mesmo tendo sido adversário há muito tempo do MDB, que componha para que a gente possa, em 2022, eleger um novo governador no estado de Goiás. E, se possível, eleger o delegado Valdir de senador. Tá certo. Delegado Valdir, mas qual que é a avaliação, qual a nota que o senhor está dando aí para a CPI da pandemia? A CPI da pandemia, eu acredito que ela não acresce nada naquele trabalho, que o MDB, que o Ministério Público e a Polícia Federal já estão fazendo. Então, para mim, a CPI é um trabalho que fortalece apenas tentar mostrar mais aquilo que todo mundo já sabe em relação ao governo federal. É que acabou o seguinte, Bruno, acabou o Big Brother, alguma coisa tinha que substituir, Aí eles criaram a CPI da pandemia para buscar os holofotes da imprensa brasileira, senão a imprensa brasileira ia ficar órfã do BBB. Tá certo. E está uma discussão aqui já, delegado Valdir, do retorno às aulas, Tem muitos pais preocupados, A grande maioria de enquetes aí que é feitas aí pelos principais sites da cidade. O RV Muita Treta fez uma pesquisa recentemente, mais de 1.000 votos, a maioria dizendo que não vai mandar seus filhos para as escolas. E essa discussão aí do retorno às aulas, o que o senhor acha sobre isso? Eu acho o seguinte,
houve a vacinação dos professores agora, mas não vacinaram os alunos. Então eu acredito que mais 6 meses e os alunos têm contato com os pais, que tem os servidores, então vai começar aquele trânsito. Então eu acredito que para quem esperou até agora, e nós ouvimos o presidente falando que até esse ano vacina todo mundo, custa esperar mais um pouquinho. Quem esperou até agora, espera até final de ano, mais 6 meses, tá? Então, isso faz com que as pessoas avancem na tecnologia, né? Acompanhem aulas à distância, e busquem outras formas. Precisamos continuar protegendo nossos professores, nossas famílias. O Covid é algo muito grave. Perdi vários amigos, perdi o senador Major Olímpio, perdi um servidor há 15 dias atrás. A doença mata, então a gente tem que se cuidar. Defendo que tenha que aguardar mais 6 meses até todo mundo estar vacinado, para que a gente possa retomar as aulas. O delegado Valdir, e a questão do Pazuello em relação ao Exército, ele por ele ter participado de um ato ali do presidente da República, o Exército não quis aplicar a punição para ele, porque alegou que aquilo ali não era um ato político. O que o senhor achou ali? Foi uma canelada do Exército Brasileiro? Será que não abriu precedentes para que outros militares possam participar de atos semelhantes? Bruno, a questão é a seguinte: Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, hierarquia e disciplina, ok? Você não pode rasgar regulamento, você não pode rasgar isso que é histórico nessas instituições, tá? Penso que foi mais uma canelada do presidente da República, ok? Pazuello tinha que ser punido. Você vê, quando eu penso algo contrário, tinha que ser punido. Você não vai criar, com certeza, indisciplina nas Forças Armadas. Erraram, no meu ponto de vista. Meter a caneta no Pazuello, dar uma suspensão, qualquer punição que tivesse, né, já ficaria suficiente. Agora, passou a mão na cabeça, vai perder o controle, com certeza. Tem uma tentativa de sinalização do presidente, só que o que acontece? Ele se esquece que essa situação é uma faca de 2 gumes, né? Por quê? Porque ele passou a mão na cabeça de um oficial, ok? E nós temos os praças, que são grande maioria das Forças Armadas. Quando um praça comete um ato de indisciplina, até se a bota estiver suja, é ferro, entendeu? É caneta. Então o que acontece? Eu penso que o presidente da República e as Forças Armadas deram uma canelada gigantesca. Tá certo, né? Na noite de hoje a gente entrevistou o delegado Valdir, ele que é deputado federal pelo PSL de Goiás. Gostaria de agradecer ao delegado Valdir e também pedir para você que gostou dessa entrevista, dá o seu like, curta, compartilhe e ajude a programação da Prime a continuar a crescer. Delegado Valdir, boa noite, muitíssimo obrigado por essa entrevista hoje aqui na Prime Estúdios TV de Rio Verde, Goiás, para o Brasil e para o mundo. Boa noite, forte abraço, fiquem com Deus. Amém. Esse aí é o delegado Valdir, deputado federal do PSL de Goiás, tá certo? Eu volto... Peraí, fortalecendo minha solidariedade à família do Murilo, à esposa, aos funcionários, a todas as pessoas em volta do Murilo. Grande amigo, grande irmão, tá? O céu ganha mais uma estrela. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado, delegado Valdir. Também fica aqui também o carinho da família Prime Estúdios TV, também ao Murilo da Refriar e a toda a sua família e amigos. Eu volto sexta-feira que vem com a grande entrevista com o ex-presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, o responsável pela construção do Allianz Parque, o Luiz Gonzaga Beluso, economista, e vai falar um pouco aí da modernização do Palmeiras, dessa parceria com a Crefisa, das declarações do Abel Ferreira, que está reclamando demais as coletivas, e também falando um pouco aí sobre o futuro do Verdão aqui na Prime Studios TV. Então, sexta-feira que vem, Luiz Gonzaga Beluso aqui na Prime Web TV. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte!